Boas-vindas! Hoje a gente mergulha num material, olha, que não deixa ninguém indiferente. São trechos de Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Um livro que, nossa, tem uma história de publicação quase tão intrigante quanto o conteúdo em si, né? Foi escrito lá nos anos 30, mas ficou guardado por décadas. E a premissa central, uma suposta entrevista com a personificação do mal. Bem ousado. Exatamente. E é fascinante, porque o Napoleon Hill, que já era bem conhecido pelo trabalho monumental dele sobre filosofia do sucesso, aquela pesquisa que começou lá atrás com o Andrew Carnegie, ele usa essa estrutura, essa entrevista que é quase teatral, para explorar temas muito profundos. Medo, propósito, o fracasso, como a mente funciona e principalmente como forças externas ou talvez internas podem, desviar a gente do nosso potencial. Definitivamente não é um livro de autoajuda comum, sabe? É verdade, a abordagem é bem única mesmo. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar destrinchar as ideias-chave desses trechos específicos que a gente tem em mãos. Vamos investigar o que o Hill quis dizer com conceitos como o tal outro eu, a alienação, esse misterioso ritmo hipnótico e como tudo isso se encaixa na visão do livro sobre liberdade pessoal, sobre sucesso. Parece uma jornada em tanto. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para a gente realmente pegar o peso dessa entrevista com o diabo, eu acho que a gente precisa primeiro dar uma olhada na montanha-russa que foi a vida do Hill até ele escrever isso, certo? Porque não foi um caminho tranquilo até essa suposta conversa, né? De forma alguma. O Hill recebeu do Carnegie, que era uma figura lendária, uma missão quase messiânica, decodificar a filosofia do sucesso. Ele passou mais de 20 anos pesquisando, entrevistando centenas de pessoas bem-sucedidas e analisando milhares de fracassados, como ele mesmo classificava. Um trabalho, colossal. Mas essa pesquisa tão ambiciosa veio com um custo pessoal gigante, não foi? Os trechos mencionam falências, negócios que, nossa, naufragaram. Sim, a jornada foi bem turbulenta. Ele tentou de tudo, uma fábrica de doces, uma escola de propaganda, até uma revista chamada Golden Rule. Muitos desses projetos não deram certo, sabe? Mas o ponto de virada mais dramático, o fundo do poço mesmo, parece ter sido depois do assassinato de um sócio dele lá em Canton, Ohio. Isso aparentemente desencadeou uma espiral de medo, com ameaças de morte que forçaram a ele a viver escondido, quase paralisado pela letargia, pelo sentimento de fracasso. E é nesse momento de escuridão total que surge algo diferente. Aqui é onde fica realmente interessante, essa ideia do outro eu. Como é que o material descreve essa experiência? É descrito como um despertar súbito, quase uma epifania, sabe? No pior momento dele, ele relata ter ouvido uma voz interior. Essa entidade que ele chama de outro eu. E essa voz não só deu uma bronca nele por se entregar ao medo, mas também deu um comando bem claro. Terminar a filosofia do sucesso que ele tinha começado. E mais do que isso, essa voz guiou ele de uma forma que parecia ilógica, tipo numa viagem para Filadélfia sem um plano concreto, onde ele acabou encontrando quase por acaso os meios para publicar a obra dele, A Lei do Triunfo. Então, esse outro eu seria tipo uma força interna que só aparece na adversidade extrema. Pela descrição do Hill, sim. É apresentado como uma fonte de coragem, de fé, de direcionamento que mora dentro da gente, mas que muitas vezes a gente só acessa quando é forçado a sair da zona de conforto pelo sofrimento, pelo fracasso. É o oposto direto da mentalidade de medo que dominava ele antes. A tese por baixo disso, nos trechos, é que o fracasso, ao obrigar a gente a pensar diferente, a abandonar velhos hábitos, pode ser o gatilho para descobrir essa força interior. É uma ideia contra-intuitiva, mas é central para o que vem depois. Faz sentido essa introdução porque prepara o terreno para a própria entrevista. Aí o livro nos joga nessa conversa com o diabo e o Hill deixa no ar se isso é literal ou uma alegoria, o que já é interessante. E a primeira declaração bombástica é essa: ele controlaria 98% das pessoas. A grande pergunta é: qual seria a estratégia dele, segundo essa confissão? A estratégia revelada nessa entrevista é surpreendentemente simples, mas, nossa, poderosa. Ela se baseia em duas ferramentas principais:
Medo e ignorância. Elas trabalham juntas de uma forma muito eficaz. Medo e ignorância. Vamos detalhar um pouco mais isso. Quais medos específicos são mencionados como os mais eficazes nessa estratégia? Olha, os trechos listam 6 medos básicos que seriam explorados. O medo da pobreza, o da crítica, o medo de perder a saúde, de perder o amor de alguém, o medo da velhice e, claro, o da morte. Dentre esses, o medo da pobreza e o medo da morte são destacados como os mais paralisantes mesmo, aqueles que mais facilmente levariam as pessoas a um estado de inércia, de desespero. Uhum. E a ignorância? Como ela entra nessa dinâmica? Não é só falta de conhecimento formal, imagino eu? Exato, não é só sobre falta de educação formal. A ignorância aqui é a mais profunda. É a falta de autoconhecimento e a ausência de pensamento crítico. O diabo, na narrativa, ele celebra a ignorância porque ela impede as pessoas de questionarem, de analisarem, de formarem as próprias conclusões, sabe? Ele afirma categoricamente que pessoas que pensam por si mesmas são os maiores inimigos dele. O controle se estabelece quando ele consegue dominar a mente. Isso é facilitado quando a mente não está treinada para pensar de forma independente. Aí, ela fica suscetível a pensamentos negativos, que ele semeia ativamente. Essa ideia de não pensar por si mesmo nos leva direto a outro conceito crucial que o livro apresenta: a alienação. Não é alienação no sentido psiquiátrico, né? O que significa nesse contexto? Não no sentido clínico. Alienar-se aqui, que vem do drifting no original inglês, é descrito como um hábito mental e comportamental. É o estado de viver sem um propósito claro, sabe? Sem um plano definido. É se deixar levar pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros, pelas dificuldades do dia a dia, sem oferecer resistência ou uma direção própria. É tipo aceitar o que a vida joga no caminho, em vez de lutar ativamente pelo que se deseja. No fundo, é uma forma de preguiça mental, uma renúncia ao poder de escolha. Uma imagem forte essa de ser um barco à deriva. E o livro aponta como esse hábito se instala. Quem ou o que contribuiria para essa alienação tão generalizada? Sim, a entrevista é bem direta quanto a isso. O diabo alega que esse processo começa cedo, na infância e na juventude. Ele aponta para a influência, muitas vezes sem intenção, dos pais, professores e até líderes religiosos. Argumenta que ao incutirem medos como o medo do inferno, por exemplo, e ao ensinarem dogmas que exigem aceitação passiva, em vez de questionamento, eles acabam minando a capacidade natural da criança de pensar por si mesma e confiar na própria razão. E a educação formal, como entra nisso? Ela também é criticada? O sistema educacional também é criticado nos trechos, sim, por focar excessivamente na memorização de fatos, em vez de ensinar os alunos como pensar criticamente, como analisar informações e, fundamentalmente, como definir um propósito de vida. Sem essas habilidades, as pessoas se tornam mais propensas a alienar-se quando entram na vida adulta. Entende? Entendi. Além dessas influências iniciais, que outros hábitos ou circunstâncias do dia a dia são mencionados como facilitadores da alienação? Parece que a lista é grande. Sim, vários são citados como sintomas ou reforçadores desse estado. Por exemplo, não ter um propósito definido na carreira, sabe? Só ir levando. Viver em constante discórdia no casamento ou em relacionamentos próximos. A falta do hábito de poupar dinheiro, o que gera dependência e medo, viver ou trabalhar em ambientes desarmônicos, ficar ruminando pensamentos negativos o tempo todo, a procrastinação como estilo de vida. Todos esses elementos, segundo a fonte, enfraquecem a força de vontade e abrem a porta para a alienação. O texto também menciona a propaganda e até a bajulação. Como elas se encaixam nisso tudo? Bom, a propaganda é vista como uma ferramenta poderosa de alienação porque influencia o pensamento da massa de forma sutil, muitas vezes sem que a pessoa perceba que está sendo direcionada. O livro até cita exemplos históricos como Roosevelt, Hitler, Mussolini, Stalin. É importante a gente frisar que são só exemplos citados na fonte. Estamos apenas relatando o conteúdo, sem fazer qualquer análise política ou endosso nosso, claro. Claro. Entendido. Já a bajulação, ela explora a vaidade e o egocentrismo,
fazendo com que as pessoas baixem a guarda e fiquem mais manipuláveis. E até hábitos como fumar ou beber em excesso são vistos como algo que mina a persistência e a clareza mental, tornando a pessoa mais suscetível a desistir, a se deixar levar. Então, a gente tem o medo e a ignorância como ferramentas, a alienação como estado de vulnerabilidade, e aí entra uma peça que parece amarrar tudo isso de forma quase permanente, a tal lei misteriosa do ritmo hipnótico. Isso soa um pouco esotérico. Como o livro explica essa lei? Parece esotérico, né? Mas a descrição do livro tenta apresentar como uma lei natural, tão fundamental quanto a gravidade ou outras leis do universo. O ritmo hipnótico seria o princípio da natureza que fixa padrões. Qualquer pensamento, emoção ou ação que é repetido consistentemente ao longo do tempo se transforma num hábito. E esse hábito, com mais repetição, vira automático. Quase inconsciente, ele se cristaliza num ritmo. E como isso se conecta com a alienação e o controle que o diabo diz ter? Ela acaba repetindo esses padrões mentais dia após dia. O ritmo hipnótico, então, entra em ação e fixa esses padrões negativos. Torna a negatividade o estado normal, o ritmo automático daquela mente. Quer dizer, se alguém vive pensando em escassez e medo, essa lei natural tornaria esse padrão de pensamento a realidade dela, quase impossível de escapar. Exatamente essa é a implicação apresentada nos trechos. E o ponto crucial é que a lei em si é neutra. Ela funciona da mesma forma para fixar pensamentos positivos. Se uma mente é consistentemente dominada por pensamentos de propósito, de riqueza, de fé, de sucesso, o ritmo hipnótico também vai fixar esses padrões, tornando eles o estado natural e automático da pessoa. A questão fundamental é quais pensamentos estão dominando a sua mente na maior parte do tempo. Porque a lei do ritmo hipnótico vai solidificar esse padrão dominante, seja ele qual for. Nossa, isso é bastante forte. A ideia de que nossos padrões mentais podem virar quase uma prisão que a gente mesmo constrói, reforçada por uma lei natural. Mas, felizmente, a entrevista não termina aí, né? O livro oferece uma saída, uma forma de quebrar esse ciclo. Apresenta 7 princípios da liberdade. Vamos explorar um pouco esses princípios? Sim, o texto oferece um caminho para retomar o controle. O ponto de partida absoluto, o antídoto direto para a alienação, é o propósito definido. Ter clareza cristalina sobre o que se quer da vida, um objetivo maior que guia as ações. Isso, por si só, já começaria a fechar a porta para essa deriva mental. Mas só ter um propósito não basta, imagino. Exige ação, controle. Exige autodisciplina. O livro descreve isso como o controle sobre os próprios pensamentos e apetites. Menciona especificamente o controle sobre o que se come, sobre a expressão da energia sexual que, quando controlada e transmutada, é descrita como uma fonte poderosa de criatividade e magnetismo pessoal, e até sobre o hábito de dar opiniões não solicitadas ou negativas. A falta de autodisciplina nesses aspectos levaria direto à alienação, pois a pessoa seria governada por impulsos e não pela razão ou pelo propósito definido. E o fracasso? A gente falou que ele pode despertar outro eu, mas também é uma ferramenta do diabo. Como lidar com ele segundo esses princípios? Aqui entra o princípio de aprender com a adversidade. O próprio diabo, lá na entrevista, admite que essa é uma forma de escapar do controle dele. O fracasso, embora seja doloroso e usado para gerar medo, ele tem o poder de quebrar ritmos hipnáticos negativos que já estavam estabelecidos. Ele força a pessoa a pensar, a buscar novas soluções, a desenvolver resiliência. Hill enfatiza muito a importância de procurar em cada fracasso ou derrota temporária a semente de um benefício equivalente. É uma reinterpretação radical do fracasso, né? Isso exige uma mudança de perspectiva enorme mesmo. E os outros princípios, quais são? Ligado a isso está a cautela, mas não no sentido de medo, e sim de planejamento cuidadoso e análise das causas do fracasso para não repetir os mesmos erros. E, de forma crucial, a escolha consciente do ambiente. Isso inclui as associações, as pessoas com quem a gente convive. Aqui entra o famoso conceito de mastermind do Hill, a ideia de se cercar de mentes harmoniosas que apoiam o seu propósito.
O ambiente físico e mental em que se vive é visto como uma influência poderosíssima que pode tanto facilitar a alienação quanto fortalecer o propósito. Faz sentido. E os dois últimos princípios: tempo e harmonia. O tempo é apresentado como o fator que solidifica tudo. Ele é o aliado do ritmo hipnótico. Ele tanto pode fixar hábitos negativos quanto positivos. É a persistência no propósito definido e na autodisciplina ao longo do tempo que permite que o ritmo hipnótico trabalhe a favor da pessoa. E, finalmente, a harmonia. Buscar harmonia interna entre pensamentos e ações e externa, com o ambiente e as associações escolhidas, é fundamental. O livro argumenta que a natureza impõe harmonia, forçando tudo a se adaptar às influências dominantes. Portanto, escolher conscientemente influências positivas e buscar um estado interno equilibrado seria essencial para manter a liberdade conquistada. É um conjunto de princípios bem interligado, né? Propósito, controle interno, resiliência, ambiente, tempo e equilíbrio. E nos trechos finais, o Hill tenta conectar tudo isso a exemplos concretos, né, para mostrar como funciona na prática. Sim, ele conclui refletindo sobre como esses conceitos teriam se manifestado na própria vida dele, com todos os altos e baixos, e também na vida de figuras públicas da época. Ele usa o Henry Ford como exemplo de alguém que, segundo a análise dele, manteve um propósito definido e superou crises gigantescas, resistindo à alienação, e contrasta isso com o Samuel Insull, um magnata da energia, que teve uma queda espetacular que o Hill atribui a uma eventual rendição à alienação, apesar do poder inicial que ele tinha. E até o Franklin D. Roosevelt é mencionado correto. Como ele entra na análise? Sim, a análise do Hill na fonte sugere que o FDR teve um sucesso inicial marcante, impulsionado por um propósito claro, mas que depois enfrentou dificuldades que o Hill interpreta como resultado de uma perda de definição, uma forma de alienação política ou estratégica. É sempre importante lembrar que esta é a interpretação do Hill, apresentada no material que a gente está analisando, e não um fato histórico universalmente aceito ou uma análise política nossa, né? Serve no contexto do livro para ilustrar a aplicação dos conceitos de alienação e propósito definido. Entendido, claro. Olhando para o todo, então, depois dessa nossa conversa, qual seria a mensagem central que esses trechos de Mais Esperto que o Diabo buscam transmitir? O que fica? Olha, a mensagem que ressoa muito forte é que a arena principal da vida é a mente. O sucesso ou o fracasso, a liberdade ou a servidão, metafórica a alienação, a felicidade ou a miséria, tudo isso derivaria fundamentalmente dos pensamentos que a gente escolhe cultivar e dos hábitos que a gente permite que se formem. E esses hábitos mentais, uma vez estabelecidos, eles ganham uma força tremenda através dessa lei natural do ritmo hipnótico. Portanto, a chave para a autodeterminação, para enganar o diabo, digamos assim, seria o controle consciente e deliberado da própria mente, a escolha ativa de um propósito e a disciplina para manter pensamentos e ações alinhados a ele. E assim a gente encerra essa nossa imersão nos trechos de Mais Esperto que o Diabo. Uma exploração realmente densa que usa uma metáfora poderosa para falar sobre propósito, medo, os hábitos que nos governam e as forças, internas e externas, que moldam nossa trajetória. Pelo menos segundo a visão de Napoleon Hill. Foi intenso. Sem dúvida. Os conceitos de alienação, essa ideia de viver sem leme, sem pensar por si mesmo, e do ritmo hipnótico, como essa lei que meio que cimenta nossos padrões mentais, são particularmente provocativos, né? E a noção de que a adversidade, o fracasso, pode ser justamente o gatilho para despertar uma força interior, o tal outro eu, e quebrar esses padrões negativos. Isso oferece uma perspectiva bem diferente sobre os obstáculos que a gente encontra na vida. Fica então a provocação final, quase uma citação direta adaptada do espírito do texto. Tenha muito cuidado com os pensamentos que você alimenta em seu coração, pois eles tendem a se tornar a sua realidade fixa. Que tipo de ritmo estamos permitindo que a natureza estabeleça em nossa própria mente, dia após dia? Definitivamente algo sobre o qual refletir, né? Uma reflexão essencial de fato.
Agradeço a oportunidade de analisar essas ideias contigo. E obrigado a quem nos acompanhou nesta jornada de hoje.